Salve, salve, rapaziada! Como é que vocês estão? A gente vai conversar hoje sobre o fim da franquia e, antes de mais nada, se inscreve no canal, curte, compartilha, manda para amiguinho, comenta, me segue nas redes sociais que o editor vai deixar aqui. Isso daqui é um assunto meio polêmico. Durante alguns anos eu fiquei brigando no Tier 2 para que a franquia acabasse. E aí quando eu chego na franquia, a franquia acaba. É isso aí, né? Na minha vez o anão fica igual o LeBron James. Mas, de qualquer forma, esse é um ambiente muito bom para o cenário num todo. E hoje eu vou explicar o porquê, a minha visão. Eu posso estar errado, se vocês discordarem, podem botar aí. Tem alguns pontos muito importantes que eu acho que eles não foram levados em consideração ainda. Eu acho que só vi até hoje o Spaca conversando sobre isso. Mas é importante dar exemplos para que as paradas fiquem mais tangíveis, né? Eu acho que essa que é a palavra. Por quê? Quando eu entrei no cenário em 2021, a GameLand eles já tinham tido o ápice deles, estavam numa baixa. Eu entrei e naquele período que eu entrei, eu comecei a acompanhar um time coreano chamado FAQ, F4Q. Esse time ele tinha alguns nomes muito bons por posição e eles eram um time de streamers, até onde eu sabia, né? E os caras não queriam ter org porque eles queriam continuar jogando juntos e fazer stream, não focar muito no jogo. E cara, os caras eram tipo assim, top 2 coreano. Os caras estavam sempre brigando nas cabeças por vagas de campeonatos importantes. E aonde eu quero chegar? 2 anos depois, eu, Rod, Luke Show, Sato, Kaique, a gente grindou do Tier 3 pro Tier 2 pro Tier 1 nacional. A gente ganhou uma Elite Cup e 2 campeonatos, 2 VCBs. Qual é o meu ponto aqui? Imagina que esse campeonato ele não era VCB. Imagina que essa Elite Cup ela não era Elite Cup. E a gente deu sorte de cair num meta bom que favorecesse nosso time. A gente tinha bastante protocolo de jogo. Então, imagina que os moleques já tivessem tido essa primeira experiência, a gente chegasse numa LAN com um time que nem a gente era, mix, tivesse um bom campeonato, por que não pegar uma vaga? É óbvio que o nível da liga no Brasil seria muito mais alto, mas consequentemente a gente também conseguiria treinar com esses bons times e melhorar o nosso time ainda mais. Aí depois você pega o exemplo da Rankers, que se tornou Envious. Os caras ganharam no final de um ano, no mesmo ano que a gente foi bicampeão do VCB. No final do ano eles ganharam o equivalente ao terceiro split no NA. E eles ganharam, começaram o primeiro split do ano passado, e aí, de repente, viraram Envious. Qual é o ponto que eu quero chegar aqui? Eles tinham um meta que era completamente esquisito. Então, eles jogavam de Ioro só, jogavam de Clove, jogavam com 65 duelistas diferentes. Resumo, os caras tinham identidade, jogavam um jogo deles. Pro meta casava e eles eram um bom time. Pode ser que jogando contra times do topo, assim, eles não conseguissem fazer nada. Só que, assim, para aquele em si, eles tinham um bom time. O ponto que o Spaca sempre falou o da hora de você ter um sistema que é aberto, que não é mais a franquia, é que qualquer time de amigos ele podem se juntar e ganhar um campeonato e pegar uma vaga. A FAQ era isso, era um time de streamers. A Mix era isso. A gente, na verdade, quando a gente começou a jogar junto, eu falei, cara, não vamos pegar qualquer patrocínio, qualquer org fraca que vai bancar a gente, porque a gente precisa de dinheiro para pelo menos a gente conseguir se manter jogando à distância. Depois que a gente ganhou o Elite Cup, que a gente foi pegar um time, pessoalmente falando, eu vi o mesmo processo em times diferentes, então novamente você tem a possibilidade. É difícil, mas você tem a chance. Então, por exemplo, só para dar um exemplo bem claro para vocês, eu vou pedir para o editor botar aqui uma play que o Bunny, que jogava na FAQ, ele fez e depois outras races começaram a usar essa mesma movimentação dele na Ascent. É uma jogada no long A da Ascent, ele dá double bombinha, double satchel, e ele, às vezes ele pode cair atrás do gerador, às vezes ele pode cair, tinha vezes que ele até conseguia cair, se não me engano acho que ele até caía em cima, mas enfim, ele sempre preferia fazer essa de trás do gerador, e isso se tornou tendência. O próprio Jing depois usou essa movimentação, os times começaram a usar do processo inverso também, do gerador pro orb da A, na Ascent. Então, o cara era um streamer e ele tinha uma identidade de jogo bizarra, porque já nessa época, em 2021, ele já abusava de Judge, já abusava de arma esquisita, ele tinha uns pathings muito loucos,
Na época, se eu não me engano, eu tava com o MW na Game Landers, ele jogava de Raze, então tinha várias paradas que a gente mostrava, que ele treinava movimentação, mano. Se eu não me engano, teve uma vez que o MW ele ficou 1 hora no servidor offline, se pá mais, para treinar essa movimentação, porque não era uma movimentação fácil. Depois você pode pegar a Rankers mesmo. O Eggster é um cara bom, mas ele tinha um Yoru tão masterizado que ele tinha coisas que mais nenhum outro Yoru tinha, então eles conseguiam jogar um jogo extremamente acelerado. Era um Yoru defeituoso? Era, ele não tinha Operator, que era o mais forte do Yoru, mas o moleque tinha uma identidade muito grande de jogo, que às vezes para um campeonato de tiro curto, você joga Qualify e joga um campeonato de tiro curto, às vezes você não tem tempo de se adaptar e aquele estilo surpreende. E depois, eu posso comparar também com a gente na Mix, a gente jogou muito cedo de Yoru no cenário, eu sabia que o Yoru ia ser muito impactante, então o Satin puxou esse Yoru muito cedo, e aquele negócio, mas ninguém no cenário estava jogando, então você tem chances. Eu acho que esse que é o principal. Eu não sei exatamente se isso ajuda os jogadores ganharem mais, ganharem menos, mas eu sei que como o ecossistema inteiro, eu acho que fica mais nivelado. Você tem chance de você se destacar mais, porque você está jogando no país com os mesmos jogadores que são bons. Você tem chance de aprender mais. Então, do mesmo jeito que o nível geral da liga pode cair, mas eu acho que o nível geral da liga ele ainda tem como continuar bom, porque eu acredito que os times que são parceiros da região, eles vão querer fazer bootcamp em outros lugares para depois voltar e jogar no Brasil. Então, você tem experiências trocadas lá que vão voltar para o Brasil. De qualquer forma, eu acho que a parte mais importante é sempre focar isso. Qualquer time que é montado por 5 amigos, ele pode chegar a ganhar um campeonato. Isso não é uma parada impossível, vi isso ao longo do Valorant. Podem ter outros exemplos que às vezes eu não lembro. Eu não sei se a antiga Gambit foi uma outra line e a Gambit pegou. Fato é que você e seus amigos vão ter mais chance de disputar. Então, é bom você já estar preparado. Você que estiver vendo esse vídeo aqui, se você gosta mesmo de Valorant, se é uma intenção sua, você tem condições, veja bem o que eu estou falando, você precisa ter condições. O que é condições? Pô, Ian, eu tenho uma estabilidade financeira, eu posso dar um all-in aqui para conversar com meus pais, para tentar jogar isso daqui durante 6 meses, ver se eu arrumo um contrato. Faz isso, mas já vem se dedicando de antes. Já vem estudando o jogo de antes, já vem telando os caras que jogam na sua posição de antes. Para quando você formar nesses times iniciantes agora, você ter mais chance de poder disputar e chegar em algum lugar. Eu não faço ideia que o Premier vai valer no ano que vem, se vai valer de alguma coisa esse Premier desse ano, porque eu nunca entendi muito bem o sistema do Premier, nunca cheguei a jogar ele. Depois que a gente chegou no VCB, que na verdade o Premier entrou, então eu não sei como é que vai funcionar, mas é importante você acreditar. O Valorant é um jogo de tiro, FPS, envolve maldade, coisas do tipo, mas eu acho que existe muito conteúdo aí para você estudar e você se tornar um jogador melhor e quem sabe você e o seu time não qualificarem para um campeonato, seja ele qual for. Bom, é isso, rapaziada. Agradeço aí mais uma vez. Eu sinto que eu deveria estar falando alguma coisa, não estou lembrando o que é. Lembrei, eu não posso falar sobre absolutamente nada relativo à seleção até dia 24 de maio. Isso daqui é uma solicitação da própria comissão brasileira, então eu não posso falar absolutamente nada, mas agradeço todas as mensagens de carinho aí e é isso. Curte, compartilha, comenta e me segue nas redes sociais. Tamo junto.